Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. No quarto domingo da Páscoa, sempre nos visitam esses textos que revelam Jesus como cumprimento desta palavra profética que o Espírito já inspirava na oração dos fiéis, do povo de Deus. O reconhecimento do Senhor, Deus como pastor que conduz o povo, que alimenta o povo, que protege o povo, que cuida do povo. Na verdade, o Senhor Deus havia falado pelo profeta Ezequiel em censura àqueles que Deus havia chamado para conduzir o povo que não viviam na fidelidade, e Deus prometeu: eu mesmo vou conduzir meu povo, eu mesmo virei, eu mesmo buscarei a ovelha perdida. Deus se revela como pastor, e Jesus veio e disse: eu sou o pastor. Quarto domingo da Páscoa, sempre esses textos nos visitam. Interessante que não é apenas uma imagem, uma comparação, né? A gente precisa entender que na pobreza da nossa linguagem, Deus comunica, Deus não apenas fala sobre, mas concede uma realidade. Não são apenas comparações. Quando chamamos Deus de Pai, não é apenas uma comparação, Ele é Pai de verdade. Quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, minha carne é comida, meu sangue é bebida, não é apenas uma imagem, uma comparação, é realidade, é real, não é fantasia. Quando dizemos o Senhor é o pastor, na pobreza desta imagem, da nossa linguagem, o Senhor revela uma verdade: Ele intervém, Ele está próximo, Ele está perto, Ele conduz, Ele se importa com as ovelhas, são suas,
vê que é uma relação, né? Suas ovelhas, seu pastor. No domingo passado, a palavra nos visitava dizendo que o Senhor nos conduz para o caminho, um caminho para a vida, nos ensina um caminho para a vida. E aqui ele diz, né, que ele conduz, não apenas mostra, mas ele mesmo vai à frente, mostrando esse caminho, preparando o caminho. E o final do Salmo nos diz para onde? A casa do Senhor. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Ou seja, ele nos conduz nesse tempo que inclui a escuridão, o próprio Salmo diz, ainda que eu passe pelo vale das sombras, nenhum mal temerei, porque ele está comigo. Mas ele nos conduz não apenas para nos facilitar a vida aqui, mas para nos conduzir para a sua casa, né? Ainda que passemos, como São Pedro nos falou na segunda leitura, né? Que é preciso, passamos por tempos de paciência, de sofrimento, com a cruz. Então, o tempo presente inclui dificuldades, inclui lutas, né? Escrevi na carta para vocês no mês passado, né, sobre essa situação de doença, de desordem, de confusão. A vida inclui esses momentos e nos traz a oportunidade para responder, para ser fiel, para escolher o que é o bom, o que é o bem, o que é justo, né? Jesus, neste trecho que ouvimos, ele fala do pastor, das ovelhas. No prolongamento do texto ele vai justamente dizer que ele é o pastor, mas no texto de hoje ele diz: eu sou a porta. Muito interessante, e ele repete, né? Eu sou a porta das ovelhas. De fato, Jesus é aquele que nos dá acesso ao Pai, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por ele precisamos passar, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele diz, né? Aquele que entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ou seja, não apenas um entrar para ficar recluso, né? Isolado, fechado na casa ou no redil. Significa, tem acesso, mas entra, sai, é livre. Quem se deixa conduzir pelo Senhor é livre, porque comunica a sua verdade, que torna livre. Eu sou a porta. Jesus dá acesso ao Pai, Jesus dá acesso à salvação, Jesus dá acesso ao reino, Jesus dá acesso à liberdade. Mas para isso é preciso deixar-se conduzir por Ele. Para isso é preciso segui-lo. Para isso é preciso escutar a sua voz. Para isso é preciso conhecê-lo. Ou seja, escutar continuamente, ver que a fé, que o seguimento de Jesus exige essa proximidade e escuta contínua do Senhor. Não podemos ter um relacionamento com Jesus apenas com imagens, fantasias. Isso não nos dá acesso à sua vida, né? É preciso permanecer na escuta e segui-lo. Continuamente esta palavra nos visita, nos despertando para esta realidade. Jesus diz: quem é da verdade, escuta a minha voz. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Ou seja, para escutar o Senhor, a gente precisa permitir que algo em nós mude para sermos da verdade, não sermos da mentira, né? Termos um relacionamento, um desejo, uma abertura para a verdade e abandonar a mentira. Jesus disse: eu sou a verdade. Ele disse quem é o pai da mentira. Não é possível escutar o Senhor, segui-lo, passar por Ele, encontrar a vida, encontrar pastagem, encontrar comunhão, se não queremos ser da verdade. Gente, isso é tão importante, e esses tempos sempre são difíceis, mas no passado havia já uma maior disponibilidade para crer na verdade. Hoje, com o relativismo, o que é o relativismo que o Papa João Paulo II já denunciava, o Papa Bento XVI, o Papa Francisco? Essa postura que vai se criando e incentivando e educando as pessoas, essa postura mental, ou seja, a
minha inteligência compreender que não existe verdade. A verdade é aquilo que eu sinto, aquilo que eu acho, aquilo que eu concordo, ou como isso se apresenta a mim pela força dos argumentos. Então a verdade hoje está na coerência dos argumentos. E a gente não percebe quantos discursos tão bem feitos e coerentes, tão bem argumentados, mas que partem de um ponto de partida falso, mentiroso. É o que a gente vive hoje no mundo inteiro, aqui no Brasil. Cada um tem um discurso, uma narração, com argumentos, e porque ele disse, é verdade. Porque parece bonito, porque parece preocupado com o bem, parece como verdade. A mentira se propaga assim. E se a gente vai acolhendo a mentira, vamos nos tornando parte dela, vamos nos tornando da mentira e não podemos escutar o Senhor. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Percebe, irmãos? Como o relacionamento com Jesus implica, exige a vida, as nossas posturas, as nossas atitudes. Não basta ficar mandando mensagens e fotos de Jesus no WhatsApp ou nas redes sociais e falar de vez em quando dele, se a nossa vida não corresponde com o que ele ensina, com o que ele diz. Nós não estamos passando por ele, nós estamos passando por outro lugar. É importante permitir que a palavra de Deus que mora em nós, e por isso a oração é permitir que a palavra de Deus comece a ser escrita em nós, para que ela comece a orientar a nossa vida, as nossas escolhas. Por fim, partilhar uma experiência. Quando eu estava, não sei se eu já falei isso para vocês, eu nunca sei o que eu já falei para vocês, estou ficando velho, né? Se eu estiver repetindo as mesmas histórias 1000 vezes, vocês me falam. Quando eu estava em discernimento vocacional, não sabendo, né, o que fazer, porque eu queria tudo, né? Eu queria tudo. Eu queria ser padre, queria ser missionário, queria casar, queria ser religioso, queria ser pai de 7 filhos, eu queria tudo. Quando até o meu diretor espiritual perguntou, né, o que você quer? Eu quero tudo, por isso que eu não sei. Se eu soubesse, eu não ia vir aqui perguntar para o senhor. Bicho bruto, né? Mas eu já fui bruto, mais ainda que eu sou. E aí o diretor falou assim: Júlia, é preciso deixar-se conduzir. E eu ficava revoltado, porque eu achava que deixar-se conduzir é não ter personalidade, né? Eu sei o que eu quero, eu vou seguir o que eu quero. Eu sou livre, eu não conduzo, ninguém me conduz. Eu faço a minha vontade, eu faço a minha história. Eu sou protagonista da minha vida, né? Por isso que hoje eu tenho até arrepio quando eu escuto esses discursos, porque eu sei como eles são mentirosos, nos enganam. Quanto tempo eu perdi, porque eu ficava iludido de que ninguém podia me conduzir, achando que isso era falta de personalidade, quando na verdade, gente, nós sempre estamos obedecendo a alguém, sempre, em toda escolha que a gente faz, ou a algo. Podemos estar obedecendo ao pai, à mãe, ao professor, ao padre, a Deus, ou a gente não quer obedecer a ninguém porque a gente quer ser livre, mas a gente começa a obedecer os nossos egoísmos, as nossas ilusões, as nossas preguiças. A gente sempre está obedecendo a uma voz, sempre, né? A gente está sempre fazendo uma escolha, a gente sempre está escolhendo algo, a gente sempre está escolhendo um mestre. Jesus é o nosso mestre, é o nosso pastor, ou a gente só acha bonito, afeto, porque ele é bom e eu quero o que é bom, mas a palavra dele, a sua voz é conhecida por mim. Jesus disse, né? A gente não segue um estranho. Jesus pode ser um estranho para a gente a vida toda. A gente pode ter 1000 imagens de Jesus na nossa casa. A gente pode ler a Bíblia todos os dias, mas apenas querendo acolher aquilo que já se encaixa no nosso modo de pensar, aquilo que não exige que a gente mude. Mas como poderá haver fé se não há mudança? Olha só que interessante, quando São Pedro fez a sua pregação, a primeira pregação, no dia da Páscoa, né? No dia de Pentecostes, no dia de Pentecostes, Pedro fez aquela pregação que ouvimos, e São Lucas diz no Evangelho, nesse texto, né? Quando ouviram isso, né, aquelas multidões ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? E Pedro respondeu: convertei-vos.
A palavra de Deus tem que gerar em nós uma aflição, não é aflição de medo, é assim, ela deve nos incomodar. Eu preciso mudar minha vida. É essa a resposta diante da palavra, é converter. Se a gente não quiser se converter o modo de pensar, de agir, para ser da verdade, deixar-nos conduzir pela verdade. São Paulo vai dizer: quem é conduzido pelo Espírito Santo, esse é filho de Deus. Esse é filho de Deus. Podemos ser batizados e tornados filhos, entrar na família de Deus, mas não nos deixarmos conduzir pelo Espírito de Deus, e, embora sendo filhos, não vivamos como filhos e, portanto, nos afastemos da casa do Pai. Jesus é o bom pastor, Jesus está perto, Jesus se importa, Jesus intervém, Jesus ensina, Jesus providencia situações para agir na nossa vida e a gente livremente responder. Jesus quer que a gente seja livre. São Paulo disse: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Vê como ele usa a imagem. As ovelhas que o seguem entram pela porta, encontram a pastagem, elas entram, saem, são livres, como acontece com todo aquele que nasceu do Espírito, diz Jesus. Vê, irmãos, que grande presente o Senhor tem para nós, uma vida nova já aqui, no meio da luta, mas não podemos fugir do relacionamento com o Senhor, para escutá-lo, para ser da verdade, ser dele. A verdade nos liberta, ele é a verdade. Precisamos recuperar, resgatar a nossa relação com a verdade. A verdade não é verdade porque eu quero, porque eu sinto, porque eu gosto. A realidade tem a ver com a vida concreta, com as coisas em si, não com os discursos. Os discursos querem inventar verdades. É só ligar a televisão, chega a dar nojo. Não sei como é que vocês ainda aguentam ficar vendo essas coisas, né? Criando verdades até que mudam o ser das coisas. O homem disse: eu sou mulher, agora ele é mulher. A mulher diz: agora eu sou homem, agora eu sou homem. Isso aqui é isso, então mudou isso. Não funciona assim. A verdade está nas coisas, na vida, e não nos discursos. E estão tornando isso natural, estão tornando isso como se fosse comum, como se a vida fosse isso. Irmãos, ser ovelha de Cristo é ser da verdade, é escutar a sua voz, deixar que ela nos conduza, e assim teremos vida. O Senhor veio para que a gente tenha vida, assim ele conclui o Evangelho: eu vim para que todos tenham vida, a sua vida em nós, sua vida de filho, a sua vida forte, a sua vida verdadeira, a sua vida de glória, já aqui começado e eternamente em plenitude. Um instante de silêncio, rezemos.